Durante o período de 1945 a 1970, os impérios coloniais estabelecidos na Ásia e na África desapareceram, e uma grande lista de novos países gradualmente se tornou independente. É essencial compreender esse processo para entender o mundo de hoje. Fatores internos. O patriotismo foi muito importante, pois ele impulsionou a independência dos povos africanos e asiáticos, se espalhando na sociedade até então colonialista e ajudando a organizar as lutas pela independência. Junto a isso, houveram alguns processos políticos que visavam adotar um regime democrático e defendiam o modelo comunista soviético. Projetos esses que foram possíveis por causa da elite das colônias que estudaram na metrópole, onde conheceram os ideais revolucionários, se posicionando contra a dominação política e econômica. Uma das correntes com mais destaque foi o pan-africanismo, que defendia a independência, aproximação cultural, política e econômica dos povos africanos. Fatores externos. O contexto internacional se tornou favorável aos movimentos colonizadores, pois estava em uma época após a Segunda Guerra Mundial, onde os países europeus se encontravam enfraquecidos. Também, devido à guerra, os Estados Unidos e a União Soviética apoiavam a independência dos países colonizados, porque viam isso como uma forma de aumentar sua influência. Essas lutas pela independência levaram ao contato entre os países recém-independentes e os que ainda estavam em processo de independência. O marco desses contatos foi a Conferência de Bandung, que aconteceu na Indonésia no ano de 1955. Nela foram discutidas algumas medidas que seriam adotadas, sendo as mais importantes: respeito aos direitos humanos, respeito à soberania e integridade territorial dos países, igualdade de raças e nações, não intervenção dos assuntos internos de outros povos, respeito à defesa individual de cada nação, rejeição a qualquer pressão de outra potência, abstenção de agressão como forma de submissão, resolução de conflitos por meios pacíficos, cooperação entre os povos, respeito pela justiça e pelas convenções internacionais. Dessa conferência surgiu um movimento que chamamos de países não alinhados, onde o objetivo é assegurar a paz e bem-estar de seus povos, sem precisar seguir nenhum modelo capitalista ou comunista. Nascendo assim o conceito de terceiro mundo, expressão criada para se referir a países da Ásia, África e América Latina, que não eram tecnologicamente avançados e têm a economia dependente da exportação de produtos agrícolas e matéria-prima. Perante o cenário mundial, algumas potências europeias que possuíam colônias tentaram se adequar à nova realidade, resultando em uma tendência a favor da descolonização, criando regras que visavam mudar as relações coloniais, dando mais autonomia aos países africanos e asiáticos, porém visando se sobressair sempre, tentando se manter no comando local. Independência da Índia. Na Índia, os movimentos de descolonização começaram no século XIX, dando origem ao Congresso Nacional da Índia. No entanto, foi um movimento majoritariamente hindu e de classe alta, sem conexão com pessoas até surgir Mahatma. Mahatma, após se tornar advogado na Inglaterra, trabalhou advogando comerciantes indianos nos territórios britânicos da África do Sul, onde observou forte discriminação. A estratégia de Gandhi era boicotar as instituições britânicas e nunca recorrer à violência. Os vice-reis britânicos tentaram impedi-lo, mas sem sucesso, e as detenções massivas de ativistas indianos apenas aumentou o espírito emancipacionista do povo. Em 1935, foi criada a Lei do Governo da Índia, que definiu uma estrutura federal e eleitores separados para que as minorias sejam representadas. Porém, em 1939, o vice-rei britânico Lord Linlithgow anunciou que a Índia tinha entrado na Segunda Guerra Mundial sem nem contatar os líderes indianos, deixando o povo desconfortável, o que sucedeu na última campanha de Gandhi, Deixe a Índia. A partir disso, ocorreu um grande aumento no número de greves e, consequentemente, aumentou o número de prisões em massa. No fim da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra estava fraca e não tinha poder o suficiente para manter a colônia na Índia com sua resistência cada vez maior. Em 15 de agosto de 1947, a Índia se declarou independente. Now the world